O que deveriam estar discutindo os candidatos à presidência da República para melhorar a saúde nos próximos 4 anos? Bom, acho que a primeira questão que a gente tem que colocar são os dados relacionados a isso, né? Porque não foi sempre assim. Em 2002, pelas pesquisas do Ibope-CNI, 59% da população brasileira considerava razoável, assim, a política de saúde no Brasil, dado que o ruim e péssimo era o oposto, 41%. Hoje em dia, na última pesquisa de junho do Ibope-CNI, 19%. Então, entre 2002 e 2014, houve uma insatisfação crescente com relação à política de saúde no Brasil. E basicamente por quê? Primeiro, por causa da qualidade do atendimento, né, das longas demoras nas filas, na falta de insumos, na falta de medicamentos, uma série de coisas. Então, acho que a primeira questão que deveria ser colocada como plataforma política dos candidatos é a questão de suprir as demandas da população para ter uma atenção de saúde de qualidade, uma atenção que vai efetivamente resolver os problemas de saúde da população. Essa é a primeira questão. Para que a saúde melhore na linha apontada pelo André, o nível de gasto que o Estado brasileiro tem hoje com essa área é suficiente ou seria necessário aumentar? Certamente, quando a gente compara com outras economias do mundo, o que o Brasil gasta com saúde, por incrível que pareça, não é alto, né? Outros gastam mais. Agora aqui, o que nós fizemos? Nós elevamos muito gastos, por exemplo, com benefícios sociais, gostamos muito de pagar benefício, mas não cuidamos muito dos serviços universais, tanto saúde quanto educação. Para mim, é uma questão de prioridade, precisa se rediscutir a prioridade. Qual é o nível de investimento em saúde pública no Brasil como proporção do PIB? Só para ter uma ideia, e como é que isso se compara com outros países comparáveis ao Brasil? Nós estamos gastando algo na casa, os governos gastando algo na casa de 4% do PIB, né? E vários outros gastam mais do que isso. O que nós já temos é uma participação do setor privado muito elevada. Agora, tudo isso, ao meu ver, envolve um grande desarranjo, né? Acho que nenhuma outra área de governo é tão importante a articulação entre o governo federal, governos estaduais e governos municipais. E eu acho que é isso que está muito mal articulado, desde o financiamento, quem faz o quê, até a organização, até um pouco a gestão. O Brasil, como gasto público, gasta muito pouco em relação aos outros países. Como gasto global em saúde, o Brasil gasta 9% do PIB com saúde, o que é, na verdade, entre 9 e 9,9% de acordo com os dados internacionais, o que é uma participação muito alta. Então, o grande problema no Brasil é que ele tem uma participação do gasto público muito pequena em relação aos países em geral. E o grande desafio para você melhorar isso é não só aumentar o gasto público, mas melhorar a gestão. Porque o grande problema que o Brasil tem especificamente é um problema de gestão do setor saúde. Então, a articulação entre os níveis federal, estadual e municipal de governo passa, primeiro, pela organização de redes de saúde, pela criação de processos onde se coloque a atenção primária como, basicamente, a primeira porta de entrada no sistema, porque ela é que, na verdade, vai racionalizar e fazer a referência do acesso ao nível de segundo e terceiro nível. Terceiro, aumentar as formas de gestão através de parcerias públicas e privadas e da autonomia do terceiro setor, porque o setor público, em nenhum lugar do mundo, quando ele é o gestor, ele está gerindo bem a saúde. É necessário que você faça com que você separe as funções de gestão, financiamento e regulação para que o Estado Central possa fazer uma melhor regulação, para que possa também garantir o financiamento e possa cobrar do setor privado uma gestão adequada em benefício do setor público. Basicamente, esses seriam alguns princípios que poderiam melhorar a forma de organização do setor. José Roberto, a partir do que você tinha afirmado antes e do que foi mencionado pelo André, quais seriam, digamos, do ponto de vista do financiamento do sistema, quais são as alternativas à disposição de um futuro presidente da República que terá de lidar com o fato de que o país já tem uma carga tributária bastante elevada, que outras bases tributárias ele pode utilizar para financiar a saúde, ou se trata de gastar menos em alguns lugares para poder gastar mais em saúde? Eu acho que, primeiro, o mais importante é você atualizar o diagnóstico, acho que tanto de financiamento quanto da saúde em si,
não achar que você vai encontrar uma solução mágica, como, por exemplo, recriar a CPMF e tudo está resolvido. E eu volto a insistir, no Brasil a questão de saúde está intimamente ligada à questão da federação. Se a gente não organizar, não encontrar um equilíbrio melhor da nossa federação, nós não vamos muito à frente, vamos continuar patinando. Pessoalmente, eu acho que não só na saúde, quanto nos impostos, que aí sim é mais minha especialidade, você tem que refazer radicalmente o sistema. Aliás, não por acaso, a população que costuma nas pesquisas de opinião apontar a saúde como um dos problemas principais do governo, aponta os impostos com uma resposta tão negativa quanto a saúde. Em grande parte, acho que ela tem um pouco de noção de como o nosso sistema é complexo e, sobretudo, esse era um ponto que eu acho que a gente tinha que destacar aqui no Brasil, como o nosso sistema é injusto. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu aumento a carga tributária, isso não é problema, porque eu vou ter mais gasto com saúde, vou dar mais gasto com saúde com os pobres. Só que tem um detalhe, o nosso sistema de impostos não é padrão europeu, que se cobra mais dos mais ricos. Aqui é o contrário. Quanto mais imposto você cobra, muito sobre consumo, você cobra dos mais pobres. Aliás, uma das coisas que precisava ficar bem clara aqui no país é uma forma de gasto público que não passa pelo orçamento e sim passa pela renúncia. Né? Você poder abater a despesa do imposto de renda. Não tem nada contra isso. Acho que pode ser feito. Agora, devia ficar claro para a sociedade quanto isso custa e quem se aproveita disso, que é uma regressividade, uma injustiça brutal. Aliás, mesmo no imposto de renda, em muitos casos, os mais ricos conseguem pagar menos imposto de renda do que os mais pobres por conta do que ele pode deduzir da saúde. Existe a proposta, assim como se fez na educação, de assegurar, por lei, um aporte de 10% do PIB, equivalente a 10% do PIB na área de saúde. Essa proposta tem alguma viabilidade? Bom, em linhas gerais, eu diria que ela teria alguma viabilidade se você consegue reduzir o compromisso com outros gastos no Congresso, no governo. Quer dizer, basicamente é uma questão de prioridade. Se você vai dar prioridade à saúde, você tem que reduzir outras áreas. E isso é uma questão de discussão política de como você vai ordenar as prioridades. Agora, basicamente o Brasil, ele gasta hoje em dia 8,8%. Em termos assim dos gastos públicos em saúde, esse é o dado de 2012 que eu tenho, o Zé Roberto deve ter um dado mais recente. Agora, os gastos nos países que são similares ao Brasil são muito maiores, são em torno de 15% a 20%. Se a gente pensa do ponto dos países desenvolvidos, muitos deles chegam a mais, chegam a 30% do gasto público. Eu sou contra, como economista, a fixação de percentuais de gasto. A minha ideia é que isso seja discutido como prioridade do Congresso e que se possa, de alguma forma, garantir que esses recursos aumentem, né, através de uma vinculação, através de algum processo que não seja vinculação de recursos. Eu não sei como fazer isso, mas, de qualquer forma, isso que basicamente você tem nos outros países. Você não tem vinculação de gastos nos outros países, mas você tem processos que efetivamente vão garantindo com que se gaste maior a partir da discussão de prioridades políticas. Essa é uma questão que deveria ser colocada. Mas tudo bem, como no Brasil prioridades políticas não são muito difíceis, e até o Milton Friedman disse que quando você tem um Congresso que é composto de pessoas que não têm prioridades, a fixação pode ser uma coisa importante, né? Você pode, de alguma forma, pensar que isso daí pode ser um caminho. Agora, de todos os modos, eu acho que existe a necessidade de se gastar mais, né? Agora, para se gastar mais, tem que, ao mesmo tempo, se trabalhar na gestão, porque ninguém vai poder colocar mais recursos num sistema furado, num sistema que tem um monte de vazamentos. É como colocar água num sistema de abastecimento que está cheio de furo. Você tem que primeiro tapar os furos e consertar o sistema. Então, é necessário trabalhar pelo lado da eficiência, e a eficiência vai pelo lado da gestão, com uma melhor mix, né, público-privado, e com um aumento da autonomia da participação de estratégias como as OS, estratégias como as parcerias público-privadas, assim por diante. O que a gente está insistindo muito aqui, sem querer menosprezar o problema do setor, mas volto a insistir, você tem que conseguir melhorar o seu diagnóstico, melhorar a articulação federativa, isso é uma ponto, eu insisto muito nesse aspecto, porque no Brasil, ultimamente, nos últimos 10, 15 anos, o que aconteceu? O gasto federal, quando muito, ficou quase igual, e quem aumentou o gasto foram estados, mas sobretudo municípios.
muito município. A execução direta hoje do gasto com saúde, nunca, acho que nesse país, esteve tão municipalizado. E nunca os municípios colocaram tanto recurso próprio. E isso está sendo feito de uma forma, na minha opinião, um tanto quanto desordenada. Em alguns estados ou em algumas localidades é suficiente e outras é insuficiente. Em alguns casos, gasto com saúde é enfiar o doente numa van e mandar para o hospital do lado, e isso é chamado gasto com saúde. Né? E em outros casos, a prefeitura está desesperada porque está atendendo gente de várias cidades ou várias regiões. Eu acho que tudo isso, volto a insistir, na minha opinião pessoal, a saúde deveria passar por um sistema único, mas é descentralizado. Precisa se fazer uma profunda revisão de formas de financiamento. Né? Não adianta só você colocar, por exemplo, eu pessoalmente sempre fui um pouco crítico de você, no caso da educação e saúde, vincular o financiamento do setor a um percentual da arrecadação. A arrecadação é volátil e é cíclica. É que no Brasil, ao contrário da teoria, como a carga tributária sempre subiu, então você acha que, bom, vou pegar aqui, vou me amarrar a arrecadação que ela vai sempre subir. Vídeo que está acontecendo hoje aqui em São Paulo nas universidades, a arrecadação está caindo, aliás aqui em outros. Neste momento que a arrecadação está caindo, e em grande parte está caindo, porque você tem provavelmente uma recessão no país, é exatamente no momento em que um serviço público como saúde mais aumenta a sua demanda. Até porque muita gente que antes tinha plano de saúde da empresa e que agora está desempregado vai estar procurando o hospital público, vai estar procurando o ambulatório. Então, o financiamento à saúde não devia estar vinculado aos humores da economia. O que você precisa dar para a saúde, na minha opinião pessoal, é uma garantia permanente de um básico. Olha, a economia vai para cima ou vai para baixo, mas isso aqui está garantido. E, de alguma forma, tentar resolver, na minha opinião pessoal, equacionar melhor essas diferenças regionais. Né? O país é um país diferente, mas na saúde, o acesso à saúde está muito diferenciado. Na minha opinião, assim, não adianta só, eu não sou médico, não sou especialista, nós temos aqui outros especialistas nisso, mas é óbvio que não adianta eu colocar um médico e não colocar ferramentas para ele poder atender. Quer dizer, soluções, acho que de marketing, ou soluções, volto a insistir, fáceis, tanto de um lado de financiamento quanto de gestão, não vão resolver esse problema da saúde. Acho que tem que ter mais debate, tem que se discutir e tem que se avançar em questões que às vezes são simples, mas que nos coloca. Eu não entendo como em 2014 no Brasil você não tem um cartão único de identificação dos cidadãos para ter acesso à saúde, com educação, Bolsa Família e tudo mais. Isso ajudaria a se organizar, a racionalizar. Na verdade, você não precisa, a gente fala cartão por falar, né? O certo era até estar com o teu prontuário nas nuvens, que é uma coisa baratíssima. Se você sofrer um acidente, alguém digite seu número e na hora o paramédico saiba te dizer seu grupo sanguíneo. Essa questão da desigualdade. Qualquer leigo sabe que, digamos, o pobre e o rico são tratados de maneira... tem um acesso diferenciado a bons serviços de saúde. Quem pode pagar tem um acesso a serviços de boa qualidade, quem não pode fica na dependência do SUS e aí a qualidade varia muito. O Zé Roberto falou que há uma grande diferença de lugar para lugar do Brasil. Supõe-se que um sistema federativo que funcione bem vai estreitando essas diferenças. A Federação Brasileira não tem sido capaz de fazer isso? As diferenças entre os estados e entre os municípios, elas têm, se não aumentado, se mantido estagnadas ao longo do tempo? Olha, eu diria que ela poderia ter feito muito mais do que fez, porque, por exemplo, durante o governo Fernando Henrique se criou o Programa Saúde da Família. Esse Programa de Saúde da Família teve um crescimento até 2002, chegando a 32% de cobertura da população. A ideia é que, com o crescimento econômico que você teve na década passada, você pudesse chegar a 100% da população coberta não digo 100%, mas pelo menos 70%, considerando que 30% da população tem planos de saúde, até mais ou menos 2008, 2009. O que aconteceu não foi isso. Né? A cobertura do Programa de Saúde da Família chegou só a 51% da população por volta de 2012, que é o último dado disponível. Ou seja, 49% da população não tem acesso
ao Programa de Saúde da Família, que é o grande equalizador da melhoria das condições básicas. De alguma forma, alguns estados melhoraram nessa questão. Acho que São Paulo melhorou, acho que Minas melhorou, o Paraná melhorou, mas você não tem isso daí de uma forma homogênea em todas as regiões. Então, você teve um acesso diferenciado por causa da questão das diferenças de gestão. E mais do que isso, pelo que o Zé Roberto falou também, por causa da forma como se dá as transferências federais junto com os gastos próprios dos estados e municípios. As transferências federais deveriam ser um pouco mais compensatórias, na verdade elas não são. Então, que você tem um processo, na verdade, onde você não cria um mecanismo compensatório, onde os grandes diferenciais passam a ser cada vez mais os gastos dos municípios e depois dos estados, e por isso você acaba tendo diferenciais de gastos que são muito grandes entre distintos estados e municípios. A gente vai ver pelos per capita, né? Eu vou trabalhar com os dados per capita mais antigos, eu acho que o Zé tem dados mais recentes, mas de qualquer forma isso vai ser mostrado nessa apresentação que nós vamos fazer aqui, como esses diferenciais são ainda muito grandes, né? Então você tem dois tipos de diferenciais, não só o percentual do gasto, mas fundamentalmente a gestão. Eu acho que a gestão é muito grande. E a grande falha do governo federal, que nesses últimos anos não foi universalizar, pelo menos para os mais pobres, para a população que não tem plano de saúde, o acesso ao programa de saúde da família. Os estados, o André falou do governo federal, nós ainda não falamos dos estados. Os estados perderam um papel na organização e na entrega do serviço de saúde? Isso é bom, isso é ruim? Como é que é possível resolver esse problema, se é que isso é um problema? Sim, quando a gente olha no longo prazo, os estados estão perdendo participação relativamente, sobretudo aos municípios. Agora, isso é um problema na saúde, como na verdade é um problema da federação como um todo. Por isso eu insisto muito. Eu acho que no Brasil não há uma área de governo onde a questão federativa não seja tão candente quanto na saúde. Nós não sabemos direito o que fazer com os estados na nossa federação, e eu entendo que a saúde reflete isso. Eu não participo diretamente aí nos debates da saúde, mas isso envolve, sobretudo, o que a gente está falando aqui, essa enorme dificuldade de articulação, sobretudo na questão da assistência médica. De fato, não faz sentido cada cidade desse país ter um hospital ou ter um médico especializado para uma população pequena. Mas quem vai ter um hospital acaba recebendo pacientes de outras cidades e não recebe contrapartida em termos de financiamento, ou em termos do valor da prestação de serviço. O Estado poderia estar fazendo esse papel um pouco de organização dentro do seu território, mas ele não tem essa função, na minha opinião, dentro do desenho atual do SUS, mas, sobretudo, ele não tem grana, ele não é ele que tem recurso disponível para aportar ali para fazer as mudanças. Quem tem um pouco mais de folga orçamentária, quem vem, vamos dizer assim, sobrando dinheiro é o governo federal. Quem expandiu o gasto nesse país é o governo federal, só que ele não expandiu com saúde, não expandiu nem com saúde, nem com educação. Expandiu basicamente, optou basicamente por pagar benefícios. Quando você vai olhar quem é beneficiado pelo gasto do governo, você descobre que saúde é muito mais redistributivo do que previdência e assistência social. Só que no imaginário, acho que popular, a ideia é assim, não, o benefício vai para o pobre. Só que não é bem assim que não é tanto benefício assim que vai para o pobre. Agora, o pobre, sim, vai para a saúde. A saúde é claramente uma ação redistributiva. Diante da cobertura do SUS, né, que a gente tem uma cobertura enorme, com o recurso disponível, acho que o SUS até faz milagre. Né? Acho que isso tem que se louvar, né, a rede pública. A produtividade, digamos assim, por pouco dinheiro para tanta cobertura é enorme. Agora, isso não nos dispensa de novo, repensar o sistema. Eu só me preocupo, assim, eu, pelo menos, pessoalmente, assim, me preocupo um pouco com a ideia, assim, não, basta arrumar, vamos pôr aqui 10% daqui. Não, eu vou pegar esse imposto aqui, ou seja, uma solução mágica, é uma coisa pontual, e com essa coisa pontual aqui, resolveu, o resto está tudo bem. Não, eu acho que você tem que repensar tudo. E antes de repensar, eu preciso melhorar o diagnóstico. Nós temos poucas contas, por exemplo, insisto, da onde vem o dinheiro dos impostos, que vai para o governo, e para onde vai. E aí você, quando vai olhar, você vai ficar estarrecido com várias coisas que aparecem e que eu acho que não chega à população. Acho que na hora
forma um pouco mais clara, o que o André está aqui insistindo, sobretudo quando você bateu no limite para aumentar impostos, é que você precisa discutir o que é prioridade. Qual é a prioridade? Agora, para saber qual é a prioridade, você precisa saber onde nós estamos, para onde nós vamos. Eu acho que isso não está claro. Aliás, hoje, em contas públicas, não está claro nem para quem trabalha nas contas, nem quem só faz isso 24 horas, como é o meu caso e vários outros. Você não sabe mais no Brasil quem é o quê, o quanto que o governo gasta, né? Só basta ler os jornais, né? Quanto mais você avançar para discutir a prioridade. Tem uma agenda enorme aí de trabalho pela frente e eu não tenho dúvida nenhuma que a saúde merece uma atenção prioritária e, para mim, insisto, muito ligada à discussão da federação. Eu não vejo como melhorar a saúde sem eu melhorar o equilíbrio da nossa federação. O Brasil não gasta pouco em saúde, mas gasta muito pouco no setor público. Então, é necessário melhorar o equilíbrio, o gasto público. Mas aumentar o gasto público não é suficiente também. O que é importante é melhorar a gestão do gasto. Então, as duas coisas têm que andar em paralela. O atual sistema de gestão do Brasil é muito complicado. Melhorar a equidade do gasto é importante através de programas como o de saúde da família, que tem um impacto direto na melhoria dos indicadores. Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo é a estruturação de redes de saúde e aumentar nessa linha da colaboração entre o setor público e privado, porque a gestão privada, não só ela é mais, de alguma forma, mais eficiente que a gestão pública, como várias experiências têm demonstrado, mas ela permite com que o Estado deixe de ser vidraça para ser pedra. Ou seja, ele começa, na verdade, a controlar, a fiscalizar, a monitorear e fazer avaliação especificamente do que acontece no setor saúde. Como você responderia à crítica de que isso é privatização da saúde? Eu acho que privatização da saúde já existe, é você deixar tudo nas mãos, de alguma forma, do Estado com interesses privados que acontecem dentro do Estado e que não permite efetivamente que um sistema se democratize, né? Para mim, o caráter público, né, da gestão está na regulação e no financiamento em prol da equidade da população. Então, o Estado tem que garantir os resultados para a população e não simplesmente garantir a propriedade ou a gestão pública dos bens que estão a serviço da população.